Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das civilizações pré-colombianas que é conhecido como os Maias, uma civilização que é cercada de mistérios, uma civilização que ela é bem interessante. Então, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, só lembrando algumas características, né, das civilizações pré-colombianas. Civilizações pré-colombianas é o nome que a gente dá para todos os povos que habitavam a América antes dos europeus, Cristóvão Colombo, chegarem aqui. Então, o conjunto de povos que habitavam a América antes dos europeus nós chamamos de civilizações pré-colombianas. É um nome que aborda muitos povos, né, desde os índios do Brasil até os índios nativos americanos, as First Nations, mas os povos que nós vamos estudar são os maias, os astecas e os incas. Né? Os maias e os astecas eles fazem parte da Mesoamérica, América Central, que habitam a região daqui hoje é o México, e os incas são da América Andina, né? Peru e Chile, fica lá na Cordilheira dos Andes. Tá? Então são esses os povos que nós vamos estudar. Quais são as características gerais deles? Eles são povos sedentários, ficavam num lugar fixo, construíram grandes cidades. Eles eram teocráticos, o imperador deles era considerado um deus. Tá? Então ele tinha características divinas. A sociedade era estamentária, ou seja, você não tinha como mudar de um grupo para o outro. Você tinha uma aristocracia em cima e os pobres continuavam sendo pobres. Tá? Você tinha esses povos que, mesmo que não tivessem uma metalurgia desenvolvida, uma escrita muito elaborada, eles eram bastante avançados na questão da arquitetura, da matemática, da agricultura. Lembrando que muitos dos produtos que nós consumimos hoje nós só comemos por causa desses povos. Eles eram povos que conquistavam outros povos, ou seja, eles eram imperialistas, e eles eram povos bastante marcados pela violência, né, com sacrifícios humanos, né, e outras características violentas. Uma delas a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Tá? Agora eu vou falar para vocês especificamente sobre os maias. Os maias eles habitavam a península do Yucatán. Né? O que é essa península do Yucatán? Aqui nesse mapa, né, você tem aqui é os Estados Unidos, essa região aqui é onde é que começa o México, né? E aqui no México você tem essa pontinha para fora aqui, que é chamado de Península do Yucatán. E é nessa região que se desenvolveram os maias. Tá? Essa é uma região onde é que você não tem muitos rios, então essa civilização ela não é uma civilização fluvial. Só que essa civilização, essa região, ela tem o solo dela é formado por uma pedra chamada de calcário. Então o que acontece? Chove muito nessa região, essa chuva ela vai penetrando nesse calcário e ela vai esculpindo cavernas. Então você tem um monte de cavernas nesse calcário, que é uma rocha mais porosa, mais mole, e a água vai fazendo esse processo de erosão. Mas chega um momento onde é que essa caverna, o teto dessa caverna desaba. E quando o teto dessa caverna desaba, ele cria uma espécie de poço natural que é chamado de cenote. Então nessa região você tem uma série de cenotes que servem como fonte de água. Então isso daqui é um cenote, tá? Então você consegue ver que é uma caverna que ruiu e você tem lá as pessoas tomando banho, né, dentro da água lá. Né? Só para você ter uma ideia do tamanho desse cenote. Esses cenotes eles serviam como um depósito de água para esses povos. Então esses povos eles aproveitavam a água desses cenotes, eles também faziam uma espécie de poço, eles cavavam, né, uma espécie de cisterna que eles enchiam com as águas da chuva para eles terem água durante o período das secas. E ao longo do tempo eles foram desenvolvendo cidades perto desses cenotes que eram fontes de água para eles. E uma das características dos maias é que os maias eles não desenvolveram um império, ou seja, eles não desenvolveram um reino unificado. Eles eram várias cidades e estados diferentes que compartilhavam uma cultura. Né? Assim como os fenícios também eram dessa forma. Você não tinha um império unificado, mas várias cidades e estados que tinham características em comum. Uma característica muito forte dos maias era a agricultura deles. Tá? A agricultura deles se baseava num sistema que é chamado de coivara, algo que os nossos índios e alguns sertanejos aqui do Brasil também fazem. Então, como é que você prepara o terreno para você plantar? Uma das coisas que eles faziam era tacar fogo na mata. Então, você tem uma floresta lá, você tem uma mata nativa, você taca fogo nessa floresta, você limpa aquele terreno com o fogo e depois você planta nesse terreno que foi queimado. Então, o nome desse processo é chamado de coivara. E os maias eles utilizavam esse processo para preparar o terreno para as plantações deles.
uma das coisas que eles plantavam, né, e que eles ficaram muito bons em desenvolver esse tipo de plantação era o milho. Tá? Então o milho era a base da alimentação deles. Até hoje, boa parte da comida mexicana é feita de coisas de derivado de milho. Eles tinham até um deus do milho, né, que aparece ali do lado, né, um deus segurando lá uma espiga de milho. E é interessante você perceber que a cor do milho dos mexicanos, né, e de outros povos também que desenvolveram milho é diferente do nosso milho aqui, né, que a gente tem só o milho amarelo, né, o milho que a gente chama de milho verde, mas ele é amarelo, e eles têm várias cores diferentes de milho, né, ele tem sabor diferente, é mais adocicado, os grãos normalmente são maiores, tá? Mas o milho era a base da alimentação dos maias. Outra coisa, eles também desenvolveram bastante a plantação de abóbora e de feijão. Então, são alguns dos produtos que nós consumimos hoje que esses povos plantavam. Uma característica muito forte desses povos era o desenvolvimento da matemática. Então os maias eles desenvolveram do jeito deles uma matemática que era muito desenvolvida. Ela era diferente da nossa porque a nossa matemática é em base de 10, ou seja, a gente pega os algarismos, os números e a gente agrupa eles em grupos de 10. Eles faziam uma matemática baseada em grupos de 20, tá? Então eles tinham um modelo matemático diferente com uma base diferente do que a nossa. E através do uso da matemática e da astronomia, do estudo das estrelas, do movimento das estrelas, dos planetas, eles tinham um desenvolvimento de um calendário muito preciso. Eles tinham, na verdade, 3 calendários diferentes, o calendário de conta longa, o calendário de conta média e o de conta curta, e um desses calendários, que era o calendário anual deles, com os meses e as estações do ano, ele tinha 365 dias e 6 horas, e a diferença do calendário deles para o nosso atual calendário era de somente 6 segundos. Ou seja, eles tinham um calendário muito preciso, baseado nessa matemática muito precisa deles. E eles também tinham contas que eles conseguiam fazer com algarismo zero. Né? Se você for pensar os algarismos romanos, qual que é o algarismo romano para zero? Não tem. Porque os romanos não conseguiam fazer contas com zero, que era muito abstrato para eles. Os maias conseguiam. Né? E além disso, eles também tinham um sistema de escrita que estava junto com a matemática, que ainda não foi bem decifrado, mas era um sistema de escrita que envolvia algumas imagens, né, junto com alguns números, tá? Então você tem aqui do lado, né, algumas dessas representações, dessas imagens que eles utilizavam junto no calendário deles, em outros lugares como elementos decorativos e de registro, que eles faziam esses escritos matemáticos deles. Uma das principais cidades que os maias ergueram é chamado de Chichén Itzá. A cidade de Chichén Itzá hoje é um dos pontos turísticos que você pode visitar lá na Península do Yucatán. Né? Se for para Aruba, no México, você pode dar um pulinho lá em Chichén Itzá. E um dos principais das características que você tem de Chichén Itzá é essa pirâmide que aparece aqui do lado. Tá? Essa pirâmide ela tem uma série de curiosidades, né? Desde o alinhamento dela com as estrelas. Né? Se você para na frente dela e bate palma, o eco vai voltar sendo transformado no som de um pássaro chamado Quetzalcoatl, não Quetzal, que é um pássaro considerado sagrado por eles, que é um pássaro verde, que as penas elas são extremamente valorizadas. Numa outra face, se bater palma 5 vezes, o som vai se transformar no som de uma onça, né, de um jaguar, que também era adorado por eles, por um deus. E você tem na lateral, né, da pirâmide, você tem um efeito de ilusão de ótica que eles fazem com a sombra. Então, nos dias de equinócio, né, que são 2 equinócios que acontecem por ano, né, o ângulo da sombra ele forma uma serpente. Então, você tem no pé da escada as cabeças da serpente e você tem durante o equinócio a sombra que vai formar um corpo de uma serpente subindo e descendo a escada. Então os maias eles conseguiram desenvolver a arquitetura deles de forma que eles conseguiam brincar com acústica e ilusão de ótica com sombras. Isso é uma das provas de quão avançado que esse povo era. Uma das curiosidades a respeito dos maias é que eles tinham também os seus estádios. Eles também tinham as suas arenas esportivas, né, como aparece aqui. E aqui eles desenvolveram um esporte chamado Poctapoc,
né, que era o esporte deles, uma mistura de handebol com basquete, com punhobol, né, que não terminava muito bem. Então você tinha dois grupos diferentes que disputavam, né, você não podia, a ideia era você manter a bola suspensa, não podia a bola cair no chão e você tinha que fazer ela passar por esse aro, então por isso que parecia basquete. Você só podia usar os seus cotovelos, o seu quadril e os seus punhos para fazer isso, não podia segurar a bola, né? E você tinha dois grupos diferentes disputando. E quando no final de uma partida você tinha o grupo vencedor, o grupo perdedor, a consequência para eles terem perdido a partida é que eles seriam sacrificados aos deuses. Tá? Então o resultado final de uma partida de Poc-Tapoc terminava com o sacrifício humano daqueles que eram os perdedores. Tá? Então não é um esporte que daria para fazer várias vezes seguidas. E o que aconteceu com os maias, né? Qual foi o fim deles? Na verdade, não se sabe, né? Por volta do ano 900, do ano 1000, os maias começaram a abandonar as grandes cidades que eles tinham construído e começaram a voltar para a floresta, começaram a voltar para um estilo mais seminômade de vida, né? Eles não morreram ou desapareceram, mas eles foram abandonando essas cidades. Não se sabe hoje por que eles fizeram isso, com certeza, né? Existe a ideia de que o tipo de plantação que eles faziam com a coivara esgotava o solo e por causa disso eles tiveram um problema de fome, né? Existe problema, talvez tenha acontecido peste, talvez tenha acontecido seca, não se sabe hoje por que os maias abandonaram as cidades, mas as cidades maias elas foram abandonadas e quando os europeus chegaram na América, os maias eles não eram mais o povo que eles tinham sido, eles já eram um povo muito mais rudimentar, mais atrasado do que aquela civilização gloriosa que existiu até por volta do ano 1000, mais ou menos. Beleza, pessoal? É isso que você precisa saber sobre os maias. Abraço!